Olá pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje nós vamos temos um assunto aqui muito legal, montamos um programa especialmente para você que tem nos acompanhado e que pode ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha, porque tem aí uns 2, 3 programas mais ou menos, que foi falado de um concurso em que a prova de redação, a prova discursiva, poderia ser uma redação descritiva ou argumentativa. Então, se essa palavra redação descritiva, essa característica da redação deixou você com uma pulguinha atrás da orelha, esse programa é todo dedicado para você, vamos esclarecer essa dúvida. Afinal de contas, o que é uma redação descritiva? E esse é o tema do que cai na prova discursiva de hoje. Para conversar sobre esse assunto, separei algumas informações conceituais, porque sim, é necessário entender o conceito para saber como isso se aplica a uma dinâmica de concurso público. Todos nós sabemos, todos nós que estamos envolvidos com o concurso, respirando o concurso público, sabemos que dificilmente uma prova não apresenta uma questão discursiva. E quando se fala em questão discursiva, as nomenclaturas elas são bem variadas. Pode aparecer questão discursiva, questão dissertativa, questão de redação, prova escrita. Então, as bancas, elas têm essa liberdade para nomear as suas provas que vão avaliar a capacidade, a competência linguística do candidato na expressividade, da maneira como elas acreditarem ser mais condizentes com o que elas desejam fazer. O que cabe a nós, e quando eu digo nós, estou falando de mim, professora de redação, estou falando de você, pessoa que está interessada e que respira aí esse ar concurso público. Compete a nós entender e delimitar as características para cada modalidade textual. Então, a modalidade de hoje, dentro de um universo de questão discursiva, é a redação descritiva. Vamos lá, então? Vamos entender o que é isso, né? Afinal de contas, a grande pergunta é, o que é uma redação descritiva? Quando você estava na escola, você deve ter lembrança disso. Todo mundo tem. A escola foi um momento tão legal, né? Bacana, divertido. E lá na escola, nós aprendemos que escrever é uma competência importante, básica, e que se organiza, a princípio, em 3 formas. Eu escrevo uma narração, eu escrevo uma descrição ou eu escrevo uma dissertação. Então, o básico da escrita, ele é ensinado, hoje a gente já trabalha com uma outra perspectiva, mas eu aprendi assim. É bem possível que você que está me assistindo tenha aprendido assim, ou ainda não, tenha aprendido de uma outra forma mais contemporânea. Mas a gente aprende essa base. Tem o texto narrativo, em que se contam as histórias, os textos dissertativos, em que se opinam sobre as coisas, e os textos descritivos, que são aqueles textos que podem se inserir em outras modalidades e que têm uma missão muito importante. Um texto descritivo é aquele texto em que eu vou pegar uma imagem, ou a imagem que eu tenho de algo, e vou transpor essa imagem, que me é visual, em palavras. Por definição, uma redação descritiva, ela tem esse objetivo de enriquecer o texto com detalhes. Uma marca importante da descrição é a adjetivação. Então, você não sabe onde eu estou. Você não sabe como é o lugar em que eu estou. Mas se eu começar a adjetivar esse lugar, você vai automaticamente, a partir das palavras que eu vou escolher, vai construir a imagem. Então, é nesse sentido que a descrição enriquece. Quando se fala em redação descritiva, eu estou falando de uma redação em que os detalhes, em que essa adjetivação vai trabalhar em prol de construir, de consolidar a imagem que está se transmitindo, a ideia que está sendo passada. Onde é que vai entrar uma redação descritiva? Ela pode aparecer, por exemplo, num texto argumentativo. Então, quando um edital diz a redação poderá ser descritiva e ou argumentativa, significa que eu posso precisar estabelecer uma construção textual mais adjetivada em meio à minha dissertação. Eu posso precisar reproduzir uma imagem dentro do texto. Eu posso precisar descrever um processo. Como acontece tal coisa? Se eu vou descrever, é uma redação. Se eu vou elencar as etapas, é uma redação descritiva. Então, se você estava preocupado, professora, aparecem esses nomes diferentes, eu já não sei o que fazer, vou desistir do concurso.
Não faça isso. Às vezes as coisas são muito mais simples do que nós pensamos. Uma redação descritiva é uma redação em que vai se apropriar dessa parte, dessa etapa mais descritiva, mais especificada, mais detalhada, em que você vai poder reproduzir processos, etapas, ou até mesmo, por que não, cenários e imagens. É para isso que serve a redação descritiva. Mas eu trouxe mais informações para nós, olha só. Como toda redação, e isso é importante, hein? Como toda redação, uma descrição precisa ser organizada. Vamos usar o marcador que fica melhor, ó. Precisa ser organizada. Então, uma redação descritiva também vai ter começo, meio e fim. Uma redação descritiva precisa ser coerente, precisa ter unidade. E também precisa se fixar no tema, precisa ser fiel. Assim, o leitor vai conseguir imaginar tudo exatamente como o autor queria. Então, se eu quero mostrar para vocês qual é o processo de produção de um texto, né? Vou usar um exemplo mais prático. O processo de construção de uma resenha crítica. Uma resenha é um tipo de texto em que eu preciso necessariamente sintetizar aquilo que eu estou comentando, e resenhas normalmente são feitas de filmes, de livros, de contos, enfim, né? Vou fazer a resenha de um livro, então eu preciso sintetizar esse livro, mas ao mesmo tempo em que eu vou contando o que passa nesse livro, eu vou me posicionando em relação a ele. Se eu estou aqui agora descrevendo para você o processo de elaboração de uma resenha, eu estou fazendo uma redação descritiva. Então, uma redação descritiva é muito tranquila e não precisa tirar o sono de ninguém. Qual é a estrutura da redação descritiva? Como eu disse, tem que ter começo, meio e fim. Então, ele apresenta sim uma introdução, sim um desenvolvimento e sim uma conclusão. Só que, diferente da dissertação, por exemplo, uma redação descritiva precisa explorar as características desse tipo. E uma dessas características é a adjetivação. Então, se você vai produzir uma redação no seu concurso e há a possibilidade de uma redação descritiva, é isso que você tem que ter em mente. Vai haver algum momento da sua produção textual em que algo vai precisar ser descrito por você, especificado como se faz, e é aí que entra a redação descritiva. Algumas dicas para a gente poder finalizar, para que você possa escrever aí uma boa redação descritiva. Primeiro, qual que é a sugestão? Uma abertura provocante. Por quê? Porque você tem que movimentar, você tem que cutucar ali o seu leitor para que ele possa produzir a imagem adequadamente. Então, ele tem que aceitar a informação que está ali. Quanto mais interessante for a sua introdução, melhor. Outro ponto importante, trabalhe com sensações. Por quê? Porque você está reproduzindo uma imagem. Se você trabalha com sensações, as chances de você alcançar o seu interlocutor são muito maiores. Use substantivos e adjetivos. Por quê? Porque é isso que vai detalhar. O substantivo nomeia, o adjetivo qualifica. E, por fim, utilize verbos de ligação e coordenação de ideias. Essas são algumas recomendações para que você possa fazer uma redação descritiva sem maiores problemas, que, aliás, a gente também pode trazer e aproveitar para outras possibilidades, outras modalidades de texto. O que não pode acontecer é você ficar na dúvida e, de repente, acabar desistindo de um sonho por algo tão pequeno assim. Então, esse era o assunto que a gente tinha para tratar hoje. Eu espero que tenha atendido aí às suas necessidades, às suas expectativas, que todas essas informações sejam úteis para ajudar você a esclarecer mais ainda o processo aí de prova discursiva presente no seu concurso. E nós vamos nos encontrar mais uma vez no próximo programa. Um beijo grande, não deixa de se inscrever no canal, isso é importante. Tampouco se esqueça de visitar o site da Aprova Concursos, tem muita coisa bacana lá para você. A gente se encontra no próximo Que Cai na Prova Discursiva. Um beijo grande e até lá!